gostava também de fazer um enquadramento. Nós, na herdade do Freixo do Meio, trabalhamos essencialmente sobre alguns pilares, algumas hipóteses de construção de caminhos, e a primeira hipótese é, obviamente, a agroecologia. E a agroecologia pressupõe uma compreensão do sistema natural e um trabalho com os ciclos temporais do sistema natural. E há aqui uma evidência, é que o mercado, da forma como está organizado atualmente, tem obviamente uma disrupção, não é compatível. Os ciclos, a velocidade do mercado, já vamos falar isso, não é compatível em grande medida com esse atender aos ciclos do sistema natural. Há uma outra questão que é muito importante para nós, que é a ideia dos comuns. E a ideia de nós não termos uma sociedade apenas organizada por aquilo que chamamos o Estado e, por outro lado, pelo mercado, pelos operadores do mercado. Nós achamos que devemos trabalhar muito mais em parcerias, na construção, quer dizer, há todo um conjunto de questões, não só ligadas com a alimentação, mas com a educação, com a saúde, com a informação, que nós, porventura, deveríamos tender a organizar muito mais entre nós e não estar apenas à espera do dualismo do Estado e do mercado. Portanto, esses são dois pilares muito fortes nesta conversa e nesta construção. O que é o CSA, a MAP? O que é o partilhar as colheitas? É exatamente uma tentativa de combinar estes dois fatores numa lógica de economia planificada. Portanto, não estamos a falar de uma lógica de mercado liberal, desregulamentado, como vivemos hoje em dia, mas é a construção de parcerias, de comuns, aquilo que os ingleses chamam peer-to-peer. É um movimento brutal em todo o nosso planeta e que, volto a repetir, pressupõe que nós organizemos por nós próprios componentes fundamentais da nossa sociedade. Então o CSA é essencialmente um compromisso entre duas partes que, desde o fenómeno, que também é muito importante analisar, e agradeço ao Artur, eu costumo chamar o fenómeno no nosso país da Maria Papoila, que é a retirada das pessoas do campo para virem servir num modelo com uma estratégia perfeitamente delineada à indústria, e isso partiu uma série de fórmulas ancestrais e que, pelo menos, deveriam fazer parte de um mosaico numa lógica de resiliência da própria sociedade. Portanto, temos que ter consciência do que é que aconteceu no passado, o que é que aconteceu na história e as consequências desses mesmas estratégias ou movimentos. O CSA, então, é uma lógica de ligar o consumidor com o produtor, com o agricultor, com no fundo, a estrutura que está encarregue de gerir o sistema natural de um determinado espaço, e é a ideia de fazer em conjunto. O consumidor não é apenas, sabemos que o consumidor é hoje o motor de toda esta máquina trituradora, mas na verdade não pode ser responsabilizado. Porquê que não pode ser responsabilizado? Porque não tem a possibilidade de participar no processo da construção da comida, com todas as consequências que isso tem. Ele é apenas o responsável, mas apenas tem uma capacidade de exercer essa responsabilidade muito limitada, porque apenas pode escolher entre opções, diferentes opções em diferentes prateleiras, mas não tem a possibilidade de interagir, de ter sequer consciência das consequências desse ato de consumo. O CSA pretende desmontar isso, a MAP, para pôr as duas partes em diálogo, para poder pôr as duas partes de uma forma coordenada a gerir não só a questão da alimentação, mas essencialmente todas as consequências que estão por trás da alimentação, a todos os níveis, quer em termos de gestão, ecológicas, quer em termos sociais, por aí fora. Portanto, o princípio do CSA-MAP é este. Há uma ligação profunda entre consumidores, determinados consumidores, que se conhecem, como é óbvio, estamos a falar de uma comunidade, da construção de um comum, da gestão, da autogestão de um comum, da apropriação desse comum, numa lógica profunda de soberania, mas há aqui uma conexão das duas partes. As pessoas têm que se conhecer, não há a MAP-CSA sem haver o conhecimento pessoal, sem haver uma interação entre as partes, sem haver uma gestão conjunta, digamos assim, de todo o processo, e portanto este é o cerne.
É óbvio que por trás são sempre três pilares: a agroecologia, isto pressupõe também a procura de modelos que permitam verdadeiramente praticar a agroecologia. No meu entender, o mercado tal qual como existe neste momento não é possível, não é compatível com a agroecologia. Aqui estamos à procura de ferramentas, de abrir novos caminhos, mas há um outro pilar que é obviamente o gerir o alimento como um bem comum. Para ser um bem comum todos temos que participar na decisão. Ora, se participamos na decisão, temos que também ser consequentes com as repercussões dessa decisão. Eu não posso querer participar e depois não ter. E essa consequência traduz-se na partilha do risco, quer seja positivo, quer seja negativo. Não há este conceito, não vive sem esse pilar fortíssimo e essencialmente estas são as linhas gerais do CSA. Devo dizer-vos porque, por exemplo, nós preparámos este programa já há 4 anos e se não tivéssemos este programa estamos convencidos que não teríamos tido a capacidade, pelo menos o desempenho que tivemos até agora neste cenário que vivemos. Já posso falar um bocadinho mais disso, mas integrando aqui só a cooperativa, respondendo às perguntas, a cooperativa integral é uma cooperativa de consumo multissectorial, inscrita na Lei Portuguesa da Economia Social, para já a que temos, mas é um instrumento fundamental na construção do CSA, não sendo apenas um instrumento do CSA. A visão da cooperativa encerra essencialmente uma visão de gestão de um espaço de sistema natural numa perspectiva de bem comum. Ora, se ele é um bem comum, ele serve a muitos usuários, digamos assim. Uma coisa é quem trabalha, tem um conjunto de interações com esse espaço, quem consome alimentos tem outro tipo de questões, quem o usa para caçar ou para fazer desporto ou para passear tem outro tipo de interações, o proprietário tem outro tipo de questões e tudo isto está muito mal arrumado, porque na verdade no modelo em que nós temos não é possível o exercício do bem comum enquanto ele é apenas gerido por um dos intervenientes, por um dos participantes. A questão grave do bem comum é exatamente as diferentes questões que cada um prevê, que são difíceis de compatibilizar, e portanto a cooperativa não é mais do que uma experiência de criação de um espaço de diálogo organizado, onde esta questão profunda do bem comum possa de alguma maneira ser gerida com outro desempenho. Obviamente que uma das questões do bem comum é o alimento e por isso a cooperativa é um instrumento fundamental na construção desse CSA. Nós estamos organizados em diferentes secções, com uma estrutura cooperativa também bastante moderna. É importante dizer que nós abandonamos de uma forma clara o modelo cooperativo. O modelo cooperativo é um modelo absolutamente extraordinário, obviamente terá que ser adaptado, tem que ser melhorado, não pode ficar arrumado como ficou em termos de legislação, de estrutura, e aqui estamos a falar evidentemente da importância das políticas públicas, mas a cooperativa é no fundo o esqueleto forte do CSA, porque os consumidores passam a ser membros da cooperativa, portanto passam a ser nós, não é uma entidade externa, não é alguém com quem a gente se encontra apenas num ponto de mercado, quando o preço e o produto é conveniente e que depois, perante um repente, desaparece tudo, como observamos nestes últimos tempos. É essencialmente o esqueleto da coisa, onde estão também representados, obviamente, noutra secção, os colaboradores que trabalham diretamente no sistema natural, mas onde estão também os vizinhos à volta, os proprietários, todos os outros elementos que interagem com este bem comum. Portanto, essencialmente, são estas as duas grandes linhas de experiência que estamos aqui a fazer. O Freixo, o que pretende ser, para além de uma estrutura empresarial, económica, que permita todo este tipo de experiências, mas o nosso objetivo é essencialmente criar um laboratório vivo, não só na componente ecológica, na forma como interagimos com o sistema natural, mas essencialmente também na parte social, que não deixa de ser sistema ecológico também,
mas é nessas duas linhas que nós queremos essencialmente experienciar de uma forma monitorizada, partilhar, e para isso precisamos da estabilidade, obviamente, da componente económica que está por trás, que está na operação que fazemos diariamente. Pequenina, minha mãe lavou, joguei